aqui, depois eu disponibilizo para vocês. Né? Então, a gente só vai tratar com circuito de corrente contínua. A gente até chega perto de ver as coisas de corrente alternada, mas não está no nosso inventário, né? Ver os circuitos em corrente alternada. A gente vai só mostrar como é rapidamente, porque esse meu circuito de corrente contínua, ele contempla fonte, certo? Resistor e capacitor. Pronto. Aí, então, eu vou ter aqui circuito de corrente contínua. Se eu colocar um outro dispositivo, que é o indutor, né, é que eu vou começar a ter o corrente alternada, né? E a gente só vai ver isso lá no último capítulo, né? Que a gente vai tratar lá de indutância, né? Que aí aparece esse novo tipo de circuito. Né? Então, aqui, né, nessa aula de hoje, a gente vai ver como é, do mesmo jeito que a gente fazia para associar capacitores para poder chegar no valor do capacitor desejado, a gente também pode fazer isso com os resistores. Né? Então, a gente vai ver como é que associa os resistores em série e em paralelo, certo? Aí a gente vai ver quais são as regras que a gente vai utilizar para resolver os circuitos, né? Que são as leis de Kirchhoff, né? São duas regrinhas só, né? Então, assim, quando a gente, na aula de terça-feira, que é presencial, certo? A gente vai resolver diversos exercícios, mas aí eu vou elaborar a lista, aí eu já coloco a lista que eu vou resolver lá, eu já coloco antecipado para vocês, se alguém quiser dar uma olhadinha nos problemas que a gente vai resolver. E depois eu boto a solução. A gente também vai ver só um pouco, né? Porque isso vocês acabam vendo mais no laboratório, né? Esses objetos de medida, né? Aí quando a gente estiver fazendo exercício também, aí que disser assim, eu quero saber uma corrente em tal canto, aí como é que aí a gente vai mostrar, ó, eu tinha que ligar o amperímetro aqui, eu tinha que ligar o voltímetro aqui, quando eu quiser saber uma diferença de potencial. Então a gente vai mostrar isso quando estiver resolvendo exercício, né? E chegar na parte, né, de resolver mesmo os circuitos, né? Como a gente já antecipou, nada, vai ser bom. Desesperei de longe. Aí eu tenho que levar chocolate, né, para todo mundo. Aí para ver se o povo vai, né, feliz. Aí o que é que acontece? Aí a gente vai ver, né, como resolver esses circuitos que tem essas componentes aí, certo? Então bora lá. Então, ó, a gente já viu que quando eu coloco dispositivos em série, o que é que acontece? Ele sempre é percorrido pela mesma corrente. Então, pronto, eu tenho aqui, ó, vamos fazer para 3 resistores, mas isso aí a gente pode expandir para um número qualquer de resistores depois. Então, ó, eu tenho esses 3 resistores aqui, ó, como eles estão em série, eles são percorridos pela mesma corrente. A gente já falou que toda vida que eu tiver um dispositivo no meu sistema, ele vai trazer o quê? Uma diferença de potencial, certo? Então, eu vou ter uma diferença de potencial aqui, ó, entre A e X, certo? Ó, vou dizer que aqui, ó, um VAX. Eu vou ter uma diferença de potencial entre X e Y, ó, VXY, e vou ter uma diferença de potencial entre Y e B. Certo? Então, cada um desses dispositivos, ó, vai me relacionar com uma diferença de potencial. Aí a gente vai pegar o quê? Vai pegar o valor da nossa resistência, né? Aqui, ó, tem um resistor aqui, ó. Esse resistor, ele tem uma resistência, né? Implícita nele, né? E vou usar a lei de Ohm, né? Que eu sei o quê? O que é R. Pega aí. Que V, né? A diferença de potencial. É I, que é a corrente, vezes a resistência do meu resistor. Certo? Então, eu vou poder escrever isso aqui. Então, eu vou ficar com o quê, ó? Qual é a diferença de potencial entre A e X? É o R1, ó, vezes I, ó. Tá aqui, ó. Qual é a diferença de potencial entre X e Y? A corrente é a mesma, I vezes R2. E a diferença de potencial entre Y e B, né, ó? Corrente I vezes I3. Ora, quando eu penso em fazer uma equivalência, né? Quando eu quero fazer, resolver, né? Para encontrar um resistor equivalente, o que é que eu estou querendo no final? Eu estou querendo substituir esses 3 resistores aqui, ó, por um único resistor, só que ele tem que conseguir desempenhar o mesmo papel, né? Ó, então, que ele suporte passar uma corrente I
e a resistência é equivalente, né? Ele vai ter aqui um valor de resistência e ele tem que fazer o quê? Aqui ele vai estar entre A e B. Ele tem que suportar a diferença de potencial que os outros três conseguiu, né? Então, ó, a diferença de potencial entre A e B aqui, ela vai ser quem? VAX mais VXY mais VYB, ó. Então, toda vida que a gente tiver resistores em série, o que é que eu vou ter? Que a minha corrente, né, ó, é a mesma e que a minha diferença de potencial, ela tem o quê? Que somar, né? Então, quando eu pegar esse daqui, ó, eu vou dizer o quê? Ó, que o meu VAB aqui, ó, ele é quem, ó? É I vezes R equivalente, ó. Então tá aqui, ó, VAB, que vai ser a soma, né, ó, VAX, VXY, VYB, vai ser igual ali, ó, a I vezes o resistor equivalente. Ora, se a gente colocar aqui os valores, ó, vou colocar aqui, certo? Aqui só para poder, ó. Quem é VAX? I, R1. Quem é VXY? I, R2. Quem é VYB? I, R3. Né? Ó, como aqui tá todo mundo multiplicado por I e aqui, né? Então fica o quê? Que o meu resistor equivalente é quem? É a soma dos meus resistores. E isso é verdade para 3 e para qualquer número de resistores. Então a gente tem que tomar cuidado para não trocar, não confundir, porque o que é que acontece? A gente já viu lá na associação de capacitores que quando é que a associação deles dá uma soma, quando eles estão em paralelo, então o resistor é o contrário, certo? Então o resistor em paralelo, em série, ele tem como resistência equivalente o quê? A soma das resistências individuais. Aí aqui tem só uma generalização, né, para a associação de resistores em série. Beleza. Então, vamos lá para os meus resistores em paralelo. Então, assim, ó, quando a gente tem resistores em paralelo, o que é que eles têm? Eles dividem a mesma diferença de potencial. E a gente pode ver isso, ó, quando não tem nenhum dispositivo, a gente o quê? A gente não muda o potencial, né? Então, se aqui é A, aqui vai ter o mesmo potencial, então é como se fosse igual, ponto A. Aqui, ó, como não tem nenhum dispositivo, B, né, ó, A e B. Então, os meus três resistores estão entre A e B. Então, eu vou poder dizer, ó, que o meu VAB é para os três, né, ó. Aí ele vai ser quem? Né, ó, é o mesmo. A gente já viu que o quê? Que V é IR, né, ó. V não é IR, beleza. Aí o que é que vai acontecer com essa corrente? Ó, a gente já vai dar um spoiler, certo? De uma das leis de Kirchhoff, né, ó. Eu tenho aqui, ó, vamos supor, vamos pensar aqui como um cano, certo? Que tá passando água. Vem um cano aqui da rua, ó. Aí vai chegar aqui na minha casa, né? Aí esse cano vai ter que mandar água pro banheiro, pra cozinha e pra área de serviço. Beleza? Então é como se eu estivesse pegando o quê? A quantidade de água que eu tenho aqui e dividindo por esses canos, certo? Aí ela vai passar aqui, ó, vai passar, né, do A até o B e vai chegar aqui no B. Então a gente vai considerar, certo? Como nossos sistemas são estacionários, que essa água não se perde no meio do caminho, né? Então aqui vai sair, ó, a mesma corrente. Então eu vou poder dizer, ó, que eu vou dividir essa corrente aqui em três. Uma parte dessa corrente vai vir por aqui, ó, para passar por esse resistor R1. Uma parte dela vai vir aqui, ó, pro I2 e a outra parte aqui. O que é que eu posso garantir? Que a minha corrente total, I, ela vai ser quem? I1 mais I2 mais I3. Né, ó? Então, pronto, vamos tirar o valor de I aqui, ó. I é quem, ó? I é V dividido por R. Então, vamos escrever aqui, né, ó. Então, ó, I, a gente botou ali, né, ó, é I1 mais I2 mais I3. Como o V é o mesmo, a gente já pode deixar aqui em evidência, né, ó. Aí vai ficar o quê, ó? 1 sobre R, né, ó. Então, I1, aí, ó, V sobre R1, I2, V sobre R2 e 3, V sobre R3. Ora, mas o meu objetivo é o quê? É também trocar isso aqui. Peraí, deixa eu riscar. Que meu computador apagou até o voltou. Eu vou querer substituir por um resistor equivalente. Tá travando, professora. Tá travando?
Pera. Parou de travar? Tá ouvindo direito agora? Oi, oi. Oi. Agora voltou. Voltou agora? Pronto. É porque é TCM, né? Faz parte. Aí, ó, então eu vou. Vocês tinham ouvido até essa explicação aqui, ó, da corrente? Que a corrente vai dar a soma, né? E eu tô querendo o quê? Ó? Quando eu associo, eu tô querendo substituir esse conjunto de resistores aqui ó, por um resistor equivalente, que vai estar entre A e B, e vai ter o quê? Ó? Que passar uma corrente I. Né? Ó? Então, aqui, ó, se eu for usar a minha lei de Ohm, eu também vou poder dizer o quê? Ó? Que o meu I, ele é quem? Ó? Ele é V, AB, né? Ó? Sobre quem? Sobre R equivalente, né? Ó, então a gente pegou e colocou aqui, ó. A gente viu aqui pro I, né? Ó, igual o do equivalente, né? Ó, VAB sobre R equivalente. Então a gente fica com essa expressão aqui, ó, quando a gente quer associar os resistores em paralelo, que serve para 2, para 3, para qualquer quantidade de capacitores, de resistores que a gente tiver, né? Então, o que é que vai acontecer? O inverso da resistência equivalente, ela é igual a quem? A soma do inverso de cada uma das resistências individualmente, certo? Então, a gente vai fazer, né, exercícios que relacionam isso. O que é que vai acontecer? Dependendo do circuito que a gente for estudar, pode ser que a gente primeiro, né, resolva essas associações, porque o que a gente viu aqui, que toda vida que eu tiver um dispositivo, eu vou ter que calcular a diferença de potencial dele, né, que ele está colocando ou tirando lá, né, o que ele está fazendo no meu sistema. Então eu posso reduzir a quantidade de diferenças de potencial, né, que eu vou ter que calcular se eu fizer as associações que são possíveis, né? Mas aí a gente vai ter que ver o que é possível e o que é que não é possível. Pronto, a gente antecipou ali, né, um pouquinho da lei de Kirchhoff, né, quando a gente fez o quê? Quando a gente pegou essa corrente aqui, ó, e dividiu. Aí diz que ela era o quê? I1, I2 e 3. E quando chegar aqui, ó, ela vai sair o quê? I. Então, o que é que me diz essa lei dos nós? Ela diz que a soma algébrica de todas as correntes que entram ou saem em um nó é igual a zero. Certo? Então, ela vem da conservação de carga elétrica. O que é que a gente pode dizer, para ficar mais fácil matematicamente? É dizer que a quantidade de corrente que chega num ponto, num nó, né? A gente vai chamar essas representações aqui, onde tinha A, B, né? Aqui é um nó, aqui é outro nó. Então, sempre que chegar em um nó, né? Eu vou dizer o quê? Que a quantidade de corrente que chega no nó é igual à quantidade de corrente que sai desse nó. Né? É mais fácil para a gente ver isso. Exemplo, ó. Aqui tá vindo em 1, ó. E aqui tá vindo em 2. Né, ó? Então, aqui, ó, vai ter uma corrente que é o que? Quem tá entrando no nó. E 1 e 2. Quem é que vai sair do nó? As duas, né? Então, tem aqui até a analogia com o tubo d'água, né? Ó, se tá vindo água dessa direção e água dessa direção, aqui vai sair o quê? Vai sair água, né? Das duas, né? Com relação, né, ao fluxo, né, dos dois caminhos. Né, ó, então a gente sempre vai poder fazer isso aqui, ó. A corrente que chega no nó é igual à corrente que sai daquele nó. Pronto, e a gente fez isso aqui, ó. Corrente que chegou e dividiu em 1 e 2 e 3. Aí andou, chegou aqui nesse nó. Aí eu fiz o quê? Chegou 1, né, ó. Chega em 1, chega em 2, chega em 3, que somando dá o próprio I. Certo? Então aí a gente tem, né, essa lei dos nós, que é a primeira lei de Kirchhoff. A gente só tem duas, aí é bem simples, são bem simples as duas leis de Kirchhoff. A segunda é a lei das malhas. A gente já falou que a gente só vai ter, né, como trabalhar com circuitos se a gente tiver o quê? Malhas fechadas, né? A gente tem que ter circuitos fechados.
Quando o meu circuito está aberto, ele não tem funcionalidade nenhuma, né? Então, a gente sempre vai encontrar caminhos fechados. Aí, o que é que acontece? Se eu percorrer todo o meu circuito e voltar para o ponto inicial, certo? Então, o que é que eu tenho que chegar naquele ponto inicial? Com o mesmo potencial que tinha lá, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Toda vida que eu tiver uma malha, eu vou somar todas as contribuições de potencial, certo? Seja positiva ou seja negativa, e no final eu vou igualar a zero, certo? Porque aí quando eu igualo a zero, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo observando a conservação da minha força eletrostática, né? Ela é uma força conservativa, né? Tanto que a gente pode definir potencial. Ai, professora, então quer dizer que vai ter coisa que vai entrar positivo, vai ter coisa que vai entrar negativo, certo? E a gente vai ver isso de um modo bem tranquilo, porque a gente vai ter que ver baseado em convenções de sinal, certo? Então a gente vai adotar umas convenções de sinal, aí vocês sempre vão saber o que é que vai acontecer. Ora, aí quando tiver lá no circuito, eu vou mostrar para vocês, que aí vai depender de perto de que está o meu capacitor, para poder eu dizer quando é que vai ser negativo ou positivo. Só dentro do circuito que a gente vai conseguir identificar. Mas aqui tem para fonte, certo? E para os resistores. Então, a gente vai ter que ter noção de duas coisas. Uma é o sentido da minha corrente no circuito, certo? O sentido da corrente. E outro é o sentido que eu estou olhando aquele dispositivo. Por exemplo, eu posso pegar, ó, dizer isso aqui, ó. Bom, se eu disser, ó, tá aqui, ó, que eu tô com uma corrente, certo? Ó, não, deixa eu botar aqui. Pronto, deixar aqui. Aí, ó, tá aqui, ó, aqui é a minha fonte de força eletromotriz, né? Eu sei que a diferença de potencial aqui, ó, para uma FEM, vou até botar assim, opa, pega na apagar aí, não é? Para FEM, eu sei o que ali, ó, que a minha diferença entre A e B e A e B, ela vai ser mais ou menos, certo? Vai ser mais ou menos esse sinal. Então, vai entrar positivo ou negativo. Quando é que eu vou saber se ele vai ser mais E ou menos E? Pronto. Eu vou estar aqui, ó, indo percorrer o meu circuito. Pronto, eu vou pegar aqui, vou colocar uma malha aqui, vou colocar assim, ó, não tem nenhum dispositivo específico não, certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, A, B, C, D. Eu vou fazer o meu circuito para poder não me perder sempre ou no sentido horário ou anti-horário. Então, eu posso vir primeiro por aqui, certo? Ó, então, aqui, ó, é o sentido que eu tô percorrendo o circuito. Primeiro eu olho esse daqui, ó, 1, certo? Depois eu olho 2, depois eu olho 3, ó. Mas aí eu tô percorrendo o meu circuito. Aqui não é sentido da corrente. É o sentido que eu estou fazendo a leitura no meu circuito, certo? Então, aqui, ó, se quando eu estiver fazendo a leitura do meu circuito, aí vai passar aqui pelo meu dispositivo 1, vamos supor que é esse aqui, certo? O meu dispositivo 1. Eu chegar primeiro no lado negativo, o sinal é positivo, que eu tenho que colocar no E. Então, aqui, ó, tá vendo, ó? Se eu chegar primeiro, quando eu estiver percorrendo, né, no negativo, é mais E. Se eu chegar primeiro, pronto, agora o percurso tá aqui, ó. O percurso, ó, é como se eu vou botar A e B para sempre ir de A a B, certo? Pronto, ó. De A a B. Então, de A a B, ele tá indo aqui, ó. Ele vai passar primeiro onde, ó? Nessa minha placa aqui que tá carregada positivamente, né? Então, quando a gente vai percorrendo o circuito que passar primeiro no positivo, o sinal é negativo. Então, sempre vai ser o contrário, certo? Quando a gente estiver olhando fonte, certo? Então, sempre vai ser o contrário do sinal da minha diferença de potencial. Quando eu tiver um resistor, eu vou precisar, certo? Saber qual é o sentido da corrente, certo? Se tá passando, ó, pronto, aqui a gente tinha aqui, né, ó, a gente dizia, né, que a corrente estava vindo nessa direção e sentido, né? Então, eu preciso dessa informação.
Professora, e se não for me dada essa informação, certo? Se não for dada, você tem que supor uma, certo? E o próprio problema, ele se corrige. Porque se der errado, se for o sentido errado, aí vai dar algum sinal trocado. Quando a gente for fazer exercício, eu vou propositalmente, certo? Fazer pro sentido que vai dar, supor uma corrente que vai estar no sentido invertido, né? Então, não tem problema. Quando vocês forem fazer uma suposição de corrente, pode fazer para qualquer lado, que aí depois, né, o que é que vai aparecer? Se tiver o sentido errado, o valor da intensidade da corrente vai dar negativa, é só você inverter o sentido que você tinha colocado antes. Então, o que é que vai acontecer? Ó, eu continuo vendo meu percurso. Ó. Aqui tá como tá a corrente, como eu tô lendo meu percurso. Ó. Tô botando aqui, ó, de A para B. Tô sempre botando o percurso de A para B. Então, o que é que acontece aqui, ó? De A para B, eu tô indo o quê? Da esquerda para a direita, né? Aqui. E a minha corrente está vindo, da esquerda para a direita. E a minha corrente está vindo o quê? Da direita para a esquerda. Né? Então, são sentidos contrários, né? O meu percurso e o sentido da corrente. Quando tiver isso, né, for contrário, né, então é positivo. Professor, esse povo podendo ter criado para ser no mesmo sinal, né? Mas é convenção, aí isso é usado internacionalmente. Aqui do mesmo jeito, ó, vou percorrer meu percurso de A a B, ó. Aí o que é que acontece? De A para B, da direita para a esquerda. Minha corrente, ó, da direita para a esquerda. Então, quando tá no mesmo sentido da corrente, né, o meu sinal é negativo. Aí não criem pânico não, porque vai ficar tão automático quando vocês começarem a fazer, por isso que eu deixei 2 aulas, né? A gente vai fazer aí umas aulas aí de exercício, aí vai dar bem tranquilinho pra gente ver, certo? Então podem ficar tranquilos com relação a isso. Mas é isso, a gente sempre vai ter que usar, ó, pra FEM vai ser isso aqui, pra o resistor, a gente vai usar quem, ó? VAB é mais ou menos RI, certo? E pro capacitor, certo? O meu VAB aí é Q sobre C, né? É um Q sobre C. Não, então a gente consegue, né, ver essas coisas. Então vamos aqui, né? Vamos passar. Nosso instrumento de medida elétrica, né? Então vai depender muito, né, do dispositivo que a gente vai ter em mãos para utilizar. No laboratório, normalmente a gente usa multímetros, né? Que eles são o quê? Eles são objetos, certo? Como esse aqui, né? Que também é o nome chique do multímetro, né? É galvanômetro de Ansorval. Então o que é que acontece? Eu consigo com ele, né? Dependendo da escolha que eu fizer, que eu consigo ajustar ele para ele medir ou corrente, ou resistência, ou diferença de potencial, né? Então eu consigo fazer várias medidas de modo isolado. Mas tem aparelhos específicos também, mas nos laboratórios a gente vai encontrar, né, esse multímetro. Então, bora lá. Esse amperímetro, né, ó, quando a gente escuta esse nome aqui, ó, amperímetro, né, a gente já lembra de ampere. Ampere, ele é o quê? Está relacionado à corrente, né? É a unidade do Sistema Internacional de Corrente. Então, o meu amperímetro, ele mede corrente, certo? Então, como é que eu vou colocar um amperímetro no meu sistema para medir corrente? Ora, eu vou colocar ele ligado como, ó. Tá aqui, né, ó. O meu amperímetro, né? Aí eu vou ligar ele que, ó, aqui, certo? Para poder fazer essa medida. Ligo como? Em série, né? E o voltímetro, que mede a diferença de potencial, se eu quero saber, tem que ter a mesma, ó, porque aqui não tem que ter a mesma corrente. Então é como se fosse assim, ó. Eu vou ter aqui, ó, um resistor. Aí tá um circuito todinho, certo? Aí eu vou colocar o amperímetro aqui em série, porque a gente disse o quê? Quando eu vier aqui, ó, vai vir uma corrente I, é a mesma corrente que vai passar aqui pelo amperímetro, aí ele consegue medir,
certo? Quando eu quero medir a diferença de potencial, aí eu faço o quê? Tá aqui meu resistor. Vou colocando aqui um resistor só para poder a gente um elemento, né, lá do circuito qualquer. Aí se eu quero medir a diferença de potencial daqui para cá, eu faço o quê, ó? Eu ligo o meu voltímetro aqui, ó, em paralelo. Certo? Porque aí, ó, vai ter o quê, ó? Se aqui for A e aqui for A, aqui B e aqui B, né, ó, ele consegue ter, ó, a medida dele vai ser a mesma diferença de potencial que eu tenho aqui, né? Então, assim, é isso que a gente tem que fazer quando vai fazer no experimento mesmo, a medida, né? Se a gente não fizer, né, colocar dentro do circuito direito, ele não vai conseguir identificar a medida. Porque, por exemplo, se eu colocar o meu voltímetro aqui, ó, eu não vou conseguir medir a diferença de potencial que esse resistor aqui tá tratando, né? Então, eu tenho que colocar ele ligado sempre, né, ó, em paralelo, ó, com o elemento do circuito que eu estiver trabalhando. Eu exemplifiquei aí com o resistor, né, para poder a gente conseguir visualizar melhor. Mas aí vocês vão ver mais coisas sobre isso quando estiver tratando os experimentos lá de eletricidade, certo? Beleza. Mas o nosso grande objetivo, né, é ver o quê? A gente disse que o nosso capacitor, ele era o quê? Eram duas placas condutores separadas por um isolante, né, que a gente até deixou vácuo, depois botou um dielétrico, né? E o que era que acontecia? Que naturalmente ele era estava descarregado, mas aí quando uma corrente passava por ele, quando eu estabelecia uma diferença de potencial nele, o que era que fazia? Elétrons saíam de uma placa para outra, de modo que uma ficava carregada positivamente e a outra carregada negativamente. Pronto, isso aqui é o princípio fundamental do meu capacitor. Então, mas como é que eu vou fazer para carregar esse danado, né? Então, que tipo de esquema, né, eu vou ter para carregar? A gente vai fazer algumas comparações nessa coisa de carga e descarga com o carregamento do celular só para ficar ilustrativo, viu? Mas a bateria de celular não é um capacitor. Então, bora lá. Então, ó, eu estou imaginando aqui, ó, aqui é uma malha, ó. Malha é um circuito fechado, certo? Uma malha única que a gente vai chamar, né? Ó. Então, aqui eu tenho uma fonte, um resistor e tenho quem aqui, ó? Tenho um capacitor. A minha chave está aberta aqui, ó. Enquanto a minha chave está aberta, a gente já disse o quê? Que a gente não tem corrente estacionária, né? Então, não tem corrente passando pelo meu sistema. O meu capacitor está aqui, né? Descarregado. Fecho a chave. Na hora que eu fecho essa chave, certo? Aí o capacitor começa a carregar, né? Então, começa a passar uma corrente, né? Isso aqui, ó, imprime uma diferença de potencial, começa a passar uma corrente, ó, e ele vai o quê? Carregar as placas do meu capacitor, certo? Então, para fazer a carga de um capacitor, eu preciso de quê? De um circuito fechado, onde tem uma fonte, um resistor e um capacitor. Beleza. Vamos pegar aqui. Vou até fazer um exemplozinho. Vamos pegar e percorrer o meu circuito por aqui, certo? Vamos percorrer meu circuito aqui, ó, no sentido anti-horário. A gente disse o quê? Cada elemento desse, ele vai me trazer o quê? Ele vai me trazer uma diferença de potencial, né? Ó, esse elemento aqui, ó, a diferença de potencial que vai aparecer é o próprio E. Positivo ou negativo? Eu não tô vindo daqui? Entrou no lado menor, né? Então vai vir positivo. Aqui, ó, quando eu vier aqui, ó, no meu percurso, né, ó, o que acontece? O meu percurso e a corrente estão com o quê? Com o mesmo sentido, né? Então, aqui vai ser IR, mas como estão no mesmo sentido, ó, o sinal negativo. Certo? Aí vai ser o quê, ó? Aí eu vou ter aqui, ó, como se eu tivesse assim, aqui é mais, ó. Aí eu vou colocar uma coisa assim, ó, aqui mais, aqui menos, ó. Aqui mais já tá, né? Menos, né, ó? Aqui do mesmo jeito, ó. Quando entra no positivo, certo? Vai ser negativo. Então, menos Q sobre C. Quando eu faço isso, ó, eu não disse? Quando eu somar, a lei das malhas diz o quê? Que quando eu somar a diferença de potencial de cada dispositivo, eu vou igualar a zero. Então, tá aqui, né, ó, a equaçãozinha. Não vou deixar aqui o mais, só para poder ficar ilustrativo. A equação que eu vou ter que resolver. Agora, eu tenho dois problemas aqui, né? Eu tenho um I,
né? E um Q. A gente sabe que a corrente, ela é quem? É a variação de carga no intervalo de tempo, né? Então, eu tenho como escrever essa equação aqui, ó, em termos de só uma variável. Então, bora lá. Tá aqui, né, ó, a equação que eu tinha lá, ó. Aí eu vou tirar o valor de I, ó. Eu joguei aqui, ó, esse R pro outro lado, então vai positivo, né? Aí fiquei com o quê, ó? Com E menos Q sobre C. Dividir pelo R, ó. Então tá isso aqui. Certo? I é dQ dt. Tá aqui, ó. Igual ao que tinha aqui antes, ó. Certo? Colocando 1 sobre RC em evidência, ó, deixa eu pegar e só fazer essa conta aqui, ó. Tá aqui, ó. dQ dt, só para vocês entenderem como foi que ficou, ó. Eu tô colocando menos 1 sobre RC em evidência. Na realidade, como eu quero colocar RC, eu posso fazer o quê? Multiplicar em cima e embaixo por C aqui, ó. Quando eu faço isso, eu não alterei, né? Que eu não estou multiplicando por 1. Menos Q sobre RC. Aí, se eu quiser colocar, ó, menos 1 sobre RC aqui, ó, aí vai ficar o quê, ó? EC menos Q. Opa, aqui tá negativo, né? Então, aqui vai ficar menos EC mais Q. Né? Ó, então, por isso que aqui, ó, apareceu isso aqui, ó, Q menos EC, CE, né? Tanto faz. Beleza. Aí a gente vai resolver, ó. Tudo que tiver Q, tem Q aqui, ó. E Q aqui. Eu vou trazer para um lado. E o DT, ó, trouxe para cá. Isso aqui. O meu RC é uma constante, né? Porque o R é a resistência do meu resistor e o C é a capacitância do meu capacitor. Quando eu integro, né? Porque aqui eu vou integrar. Aí eu vou integrar de que ponto até que ponto? Esse lado aqui, ó, eu vou integrar do meu capacitor descarregado até ele chegar na carga Q. Tá aqui, né? E aqui, ó, eu vou considerar que ele está descarregado no T igual a 0, como se eu tivesse assim, fechei o meu circuito, aí comecei a contar o tempo. E vai demorar um tempo T para ele chegar nessa carga Q aqui que eu quero. Certo? Então, resolvendo isso daqui, certo? Não vou resolver isso com vocês, não. Ah, aqui que a gente tem que fazer uma mudança de variável e tal, não sei o quê. Resolvendo isso aqui, a gente vai ficar com essa equação aqui, ó, para a carga do capacitor. Então, a gente vê que o meu capacitor, ele carrega rápido, mas não é instantâneo, tá entendendo? Ele tem um tempo, certo? Ó, ele depende aqui, ó, né, de uma exponencial. Deixa eu só chover. Aí, então, vai ser quem? CE, né, ó, 1 é elevado a menos T sobre R. Pronto. Esse CE aqui, ó, é o que eu vou chamar de carga final do meu capacitor, certo? Então, é a maior carga que ele vai poder ter, certo? Se eu multiplicar a capacitância pelo resistor, é a maior carga que ele vai poder ter. E esse fatorzinho RC aqui, a gente vai chamar ele de constante de tempo, certo? Então, é ele que diz, né, que relaciona, né, com o tempo, né, se é maior ou menor, para fazer a carga de um capacitor. Então, eu tenho aqui, ó, essa equação aqui que me dá o quê? Ora, mas a gente tinha um I também lá, né? Que a gente transformou em dQ dt. Então, se eu tenho o quê? Eu posso encontrar o meu I fazendo o quê? Derivando essa expressão. Então, bora lá, ó. O meu I é o dQ dt, que quando você faz aqui, ó, a derivada, bora aqui. Isso aqui é constante, né, ó? Então, CE vezes 1 dá o próprio CE, a derivada da constante é 0. Aí eu vou fazer a derivada desse bicho aqui, ó. A derivada da exponencial é a própria exponencial, então ela aparece, vezes a derivada da função interna, ó, que dá o quê? Menos 1 sobre C. Aí com esse menos aqui, né, vai ficar positivo, né? Então, pronto. Então, eu vou ficar com isso aqui. Então, eu vou poder dizer, ó, que a minha corrente, certo? Quando o meu capacitor está carregando, ela é o quê? Ela é a minha corrente inicial, ó, que é E sobre R, vezes isso aqui. Então, o que é que acontece, né? Eu tenho um gráficozinho aqui. Pronto. A minha carga, ó, o meu capacitor, ele sai de uma carga 0, né? E a carga dele vai o quê? Não está carregando? Vai aumentando.
Até que valor? Até esse valor CE. Certo? Enquanto o meu capacitor vai carregando, o que é que vai acontecendo com a minha corrente? Ó? Ela vai diminuindo. A minha corrente vai diminuindo, certo? E quando o meu capacitor termina de carregar, o que é que acontece? Eu não tenho mais corrente. Então, isso foi uma coisa bem interessante, né? Que antigamente a gente tinha umas preocupações maiores, né, com alguns dispositivos que quando a gente colocava para carregar, aí depois dizia assim, a bateria viciada, né, que é o tal do efeito Meissner, né, e tal, porque tem que ver e tudo. Mas aí a gente já pode, né, ter alguns dispositivos que o quê? Quando ele termina de fazer a carga total, para de passar corrente nele, né, então ele fica ali no stand-by, certo? Então a gente tem aqui, ó, como é que a corrente diminui, né, até chegar próximo a zero quando o meu capacitor termina de carregar. Porque ele aguenta uma carga máxima, né? Porque a gente já viu, né? Porque se eu colocar uma corrente muito alta, ou aliás, uma diferença de potência, a corrente muito alta vai gerar uma diferença de potencial muito alta, aí eu posso fazer o quê? Acabar transformando o meu isolante que eu tenho ali no meio de um condutor, né? Aí eu perco o meu dispositivo. Beleza. Carreguei um capacitor. Agora eu quero descarregar. Vou fazer analogia grosseira com o celular de novo. Meu celular está carregado, lá na tomada, 100%. Se eu deixar ele ligado lá, ele vai ficar o quê? 100%, porque toda vida que for diminuindo, né? Ele vai automaticamente aumentando. Aí, beleza. Agora, se eu desligar da tomada, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a descarregar. Então, a descarga do meu capacitor ocorre desse mesmo jeito. Eu faço o quê? Eu desligo ele da minha fonte. Né? Então, eu tinha isso aqui, ó. Né? Então, para descarregar, eu tiro essa fonte. Aí o meu sistema vai ficar só com o quê? Com a resistência e o capacitor. Em consequência, a minha equação, ó, não vai ter esse termo aqui, ó. Então, ela vai ser só o quê? IR, né? Menos IR, menos QC, né? Como os dois negativos, fica positivo, né? Ó. IR mais Q sobre C. Né, ó? Então, eu vou ter isso daqui, ó. Quando eu tenho isso aqui, ó, fecho a chave, ó. Aqui. Quem chegou? Ah, foi. Aqui também. Aí, liguei a chave, né? Vou ter só esses dois dispositivos aqui, porque eu tirei a fonte para poder descarregar o meu capacitor. Aí fico com o quê, ó? Com essa equação, né? Ó, como a gente colocou aqui, ó. Cadê? Ó, IR mais Q sobre C. Então, fiquei com isso aqui, ó. IR. Opa, deixa eu botar nessa aqui que é melhor. IR mais Q sobre C igual a zero. Né, ó? Então, eu vou poder dizer, ó, aqui, ó, que vou colocar o Q sobre C pro outro lado, ó. Q sobre C. Aí aqui tem multiplicando um R, ó. R. Né? Mas eu fiquei com duas variáveis, né? Duas coisas que eu não conheço. Corrente e carga. Então, eu vou dizer, ó, que DQ, DT... Né? Tá vindo a chuva nessa direção, tá molhando até nas minhas costas aqui. Menos Q sobre RC, né? Então, a gente veio para essa situação aqui, ó. Chegou aqui, ó. Aí aqui eu tô fazendo o quê, ó? Eu levei dessa carga inicial, porque se eu tô descarregando, eu tô partindo de alguma coisa que já tá carregada. Então, ele tem alguma carga. E levando para um outro valor de carga que seja menor, certo? Que pode ser zero ou não. Né? Então, assim, eu sou obrigada a deixar meu celular descarregar até o final? Não, né? Antes disso, eu posso voltar ele a carregar, né? Então, aqui, do mesmo jeito. E vou aqui, ó, isso aqui, ó, quando eu tiro minha fonte, e o T aqui é o tempo que eu demoro para chegar nessa carga que eu tô querendo. Resolvendo isso aqui, a gente vai chegar nessa equação para... Aqui é descarga. Descarga do capacitor, né, ó? Então, o que é que acontece? Aqui, ó, a carga vai o quê? Não tá descarregando? Vai diminuindo com o tempo, certo? Exponencialmente. E eu também vou poder escrever quem? Quem é a corrente. A minha corrente é quem? DQ, DT, né? Ó, quando eu derivar isso aqui, ó, a derivada disso aqui é uma constante, vezes isso daqui, né? Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Certo? Então, a gente tem aqui, ó,
Aqui é o que é que acontece com a corrente quando o meu capacitor está descarregando. Então, é o contrário, certo? Então, sempre vai ser o contrário. Quando o meu capacitor está carregando, a minha carga vai aumentando e a minha corrente vai diminuindo. Quando o meu capacitor está descarregando, o que é que vai acontecer? A minha carga vai diminuindo e aumentando o valor da minha corrente. Né? A gente vai, né, resolver exercícios relacionados a isso. Então, gente, ó, na nossa próxima aula, eu vou tentar fazer daqui para amanhã já uma lista de exercícios que a gente vai resolver, certo? Para poder a gente... Vocês se guiarem alguma coisa, se alguém quiser fazer a impressão e tudo. Eu vou tentar levar o computador, porque eu não sei se na sala lá, né, vai estar funcionando o lugar de botar o cabo, né, o Data Show. Mas aí... qualquer coisa vocês acompanham pelo celular, as questões e tudo, mas eu vou tentar para poder que a gente projeta a questão, a teoria e risca no quadro, certo? E qualquer dificuldade vocês vão falando comigo. Eu falei ontem, deixa eu desligar aqui.